Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista, conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz e o nosso tema de hoje é sobre a área de educação. Uma pesquisa feita no final do ano passado aponta que em 2040 o Brasil vai sofrer com a falta de pelo menos 235 mil professores de educação básica. Esses dados eles foram analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que é vinculado ao MEC. O principal motivo dessa falta aí de professores seria o desinteresse, especialmente pelos jovens, em seguir nessa carreira docente. E aí, segundo o estudo, o número de ingressantes em cursos de licenciatura foi menor do que no restante do ensino superior. Para você ter uma ideia, no período de 2010 a 2020, o aumento em graduações na área de ensino foi de 53%, enquanto que em outras áreas, aquelas mais cobiçadas, medicina, direito, subiram 76%. E além disso, o estudo sinaliza que houve uma considerável evasão, já que o crescimento de formados em licenciatura foi somente de 4,3%. Ou seja, a gente está precisando de novos professores. E mais do que isso, professores ligados nas novas formas de abordagem em sala de aula. E como hoje a gente está aqui gravando presencialmente, geralmente eu faço essa gravação online, e hoje a gente conseguiu uma agenda bacana aqui com o nosso convidado para falar presencialmente, eu tenho aqui a alegria e a honra de receber aqui nesse episódio o professor Rauri Gadelha, que é consultor educacional e organizacional, professor na área de gestão, palestrante. Ele se intitula um indivíduo criativo e empreendedor. Ele é graduado em administração, especialista em gestão da qualidade, gestão e tutoria de ensino à distância. Então, professor Rauri, obrigado pela tua presença aqui no podcast O Analista. Eu que agradeço a todos os participantes, pessoas que estejam assistindo, ouvindo. Eu espero compartilhar muito conhecimento também. Top, obrigado pela presença. E Rauri, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouco sobre você, como é que você se descobriu como professor, como é que você descobriu a sala de aula como um local em que você realmente quisesse estar, né? E queria que você contasse um pouco aí desse teu início de carreira envolvendo aí o ato de ensinar. Eu nunca pensei realmente em ir para a sala de aula, tanto que me formei em administração, mas eu venho de uma família de docentes. Minha mãe é professora formada em magistério, deu aula há muitos anos para ensino básico. Meus tios foram professores, diretores de escola, e sempre me falavam, não vai ser professor, é muito difícil. Mas mesmo em casa, eu lembro quando eu era criança, minha mãe me ensinou, minha irmã mais velha e eu a lermos, aprendemos a ler e escrever em casa, e nós ensinamos nossa irmã mais nova a ler e escrever. Então foi bem interessante isso, foi meu primeiro contato, mas não vi interesse nisso. Me formei em administração, fui gerir empresas. Como gerente, como gestor, tinha que fazer treinamentos, porque eu preferia o meu treinamento do que às vezes eu via uma outra pessoa, uma outra empresa vinha e o resultado não era aquele que eu esperava, o interesse, a motivação dos funcionários não era aquele que eu esperava, então eu falei, vou fazer do meu jeito, porque eu quero que eles entendam da forma com que eu acho mais interessante. E tudo bem. E quando eu saí da última empresa que eu trabalhei como gerente, eu falei, vou tirar um ano sabático, porque eu já estava cansado, certo. Já vinha de 7, quase 9 anos trabalhando direto com gestão, com certificações, e a parte da pressão que tem normalmente, eu falei, vou dar um ano sabático. Só que com 4 meses do ano sabático, uma amiga minha me liga e fala assim, olha, eu dou aula para um curso profissionalizante, vou precisar tirar férias, mas não encontro ninguém que tenha o perfil parecido com o meu. Certo. Você não quer assumir por 20 dias? Aí eu falei, eu não sei se eu consigo. Ela falou assim, igual o treinamento que você dá nas empresas. E esses 20 dias veio desde 2014, né? 2014. São quase 10 anos já brincando e trabalhando nessa área de docência. Era só para passar uma chuva e ficou aí. E já tô aí e gostei, me identifiquei. Hoje, comentando até com meus pais recentes, falaram assim, mas você não quer voltar para a administração? Eu falei, eu amo administração. Certo. E docência para mim é administração. Eu planejo, eu
eu faço o monitoramento das minhas ações, verifico resultados. Então, todos os indicadores que eu fazia antes nas empresas, gerindo pessoas, hoje eu faço esse monitoramento em sala de aula, de uma outra forma, com uma outra percepção, mas não deixa de ser administração. E isso com públicos diversos, né? Totalmente diversos. Eu trabalho com aprendizagem hoje. Então, eu tenho um aluno de 14 anos e também fazendo treinamentos corporativos. Eu tenho um aluno até de 60 anos. Então, eu tenho um público bem mais jovem do que eu e bem mais velho do que eu, com percepções de mundo diferente, com ideias de mundo diferente, com olhares diferentes sobre a realidade. Então, trabalhar com um público totalmente diferente me motiva todos os dias esse novo desafio e, claro, me faz buscar cada vez mais ferramentas, mais conhecimento para trabalhar com esses públicos diversos, com conhecimentos diversos e para que realmente o aprendizado deles seja efetivo durante o momento que eu esteja com eles, quer seja num curso rápido ou então num curso técnico, como é o caso da aprendizagem. Entendi. O pessoal que está ouvindo a gente já viu o título do nosso episódio de hoje, que é o tema Novos Professores. E aí, quando a gente fala novos professores, a gente não está falando especificamente no quesito idade, mas a gente está falando sobre pessoas que se descobriram como indivíduos que têm a possibilidade e a capacidade de ensinar. Isso muitas vezes acontece numa decisão de carreira logo lá no começo, ou às vezes as circunstâncias da vida te jogam para uma condição de, cara, tu vai virar professor, como é o meu caso. Eu virei professor já velho, com 40 anos. 40 anos já eu fui jogado na sala de aula, assim, em definitivo, para ser professor. Eu já vinha ministrando um ou outro treinamento, mas como professor efetivo, com grade, com turma, foi mais velho agora, um pouco mais recente. E aí eu queria te ouvir sobre, dentro da tua experiência de pelo menos quase 10 anos já em sala de aula, com públicos diferenciados, como é que é a tua conexão com a sala de aula, assim? Como é que é assim, a tua sensação de estar em sala de aula, repassando conteúdo e tal? Tu de fato ama essa coisa de ir para a sala de aula e tal? Como é que é isso para ti? Foi uma paixão à primeira vista. Certo. Então, desde o primeiro dia que eu entrei, a conexão com o público, com os alunos, é algo surpreendente. Então, para quem está querendo ir ou vai cair de paraquedas, como eu caí em sala de aula, a dica que eu dou é se conectar com o público, tentar entender. A gente fala muito hoje dentro da administração, da gestão, em empatia. E a empatia virou um clichê, mas não é. Dentro da sala de aula é importante o professor se conectar com o aluno. Eu vejo muitos professores que acabam falando, não, vou só passar o meu conteúdo, eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer, mas não. A conexão ela é muito mais interessante e acaba tornando o ensino-aprendizagem muito mais efetivo, quando você se conecta com o aluno. Então, desde o primeiro dia que eu estive em sala de aula, que eu falei, eu vou me apresentar, mas eu quero que vocês se apresentem, mas não é aquela apresentação de chegar e falar minha titulação, mas de falar o que eu gosto. Olha, eu ouço isso, eu leio isso, eu assisto isso, e eu quero que vocês falem também isso, para ver o dia a dia deles. Então, quando eles começam a perceber que o professor não é aquele ser intangível, que ninguém consegue tocar, sim, algo longe deles, mas é parte... tem aí suas conexões, porque assim, assiste a mesma série, ouve a mesma música e fala, o professor é parecido comigo. Ele veio do mesmo lugar que eu, tem uma história parecida com a minha. Sim, e aí, sim, criar essa conexão realmente me motivou. Hoje eu faço por paixão. Amo a minha formação de administrador, certo, mas a sala de aula hoje realmente é o que eu quero fazer, é o que eu decidi fazer para o resto da minha vida. Top. Então, quer seja com cursos na área de aprendizagem ou treinamentos, ou como eu já fiz também na parte social. Eu tive uma experiência no Parque das Tribos, trabalhando com povos indígenas, certo, que foi assim, um desafio e uma mudança também de mentalidade minha. Hoje eu me sinto muito mais seguro, muito mais professor também por conta dessa experiência. Então, para aqueles que estão chegando agora, eu digo que realmente se conecte com seus alunos. Não chegue lá só jogando conteúdo.
Eu sei que a gente tem uma grade a seguir, tem um conteúdo a seguir, porque existem as trilhas para seguir de aprendizagem, mas antes de tudo você não vai conseguir ser efetivo se não motivar os alunos. E você só consegue motivar os alunos se você realmente se conectar com eles. Sim, e aí eu concordo contigo no sentido de que essa conexão precisa existir a partir de uma motivação interna, né? A gente sabe que muitas vezes, como eu acabei de falar, existe a condição de que os professores eles são jogados numa determinada circunstância para encarar uma sala de aula, mas sem aquela paixão de verdade, né? E é interessante, a gente estava conversando nos bastidores sobre como a gente visualiza algumas pessoas, alguns alunos que olham para as nossas posturas em sala de aula e acabam se inspirando, né? E é isso que a gente precisa gerar. Depois de um dado como esse tão sério, que mostra que a gente está com déficit de professores, né? Essa pesquisa é muito importante, mostrando que mais de 200 mil professores vão estar em falta aí no ano 2040, ou seja, vai faltar professor, justamente porque a gente não tem esse ambiente de motivação para a geração de novos indivíduos nessa carreira, né? E aí esse que é o detalhe, a gente está precisando ao mesmo tempo gerar essa nova safra de professores, de gente interessada em ensinar, e ao mesmo tempo gente que também conheça um pouco sobre as novas gerações, que estejam antenados em relação a como se portar diante de uma sala de aula com indivíduos com cabeças diferentes, né? E aí eu acho bacana, eu te acompanho nas redes sociais e vejo que quase sempre tu publica alguma situação assim, tipo de sala de aula, cases interessantes de sala de aula, e muita imagem com muito adolescente, com muito jovem e tal, né? Eu vejo que a molecada te curte, gosta do teu estilo de aula e tal. Eu queria que tu contasse um pouco sobre essa tua interação com jovens, com adolescentes, essa tua atuação diferenciada, e como é que tu aplica as tuas aulas em sala de aula, aplica as tuas aulas nesse contexto de escola. Você falando com relação à pesquisa, eu fico muito feliz, né? Teve um caso recente de... Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, então planejo para fazer uma aula sempre diferente, divertida, porque cair na rotina não motiva, até para a gente adulto. Imagina para um adolescente. Então sempre trago coisas diferentes. É um vídeo, é uma série do streaming, ou uma música. A gente já fez aula sobre uma música, colocou uma música, um trap, um rap, então sempre está antenado com as atualidades, né, com as modernidades, e até com os neologismos que eles usam em sala de aula, né, as gírias. Estar antenado também, falar a linguagem deles é importante, entender a linguagem e falar. Então, recentemente, eu tive o caso de um aluno que, primeiro dia de aula, uma turma recente começou da aprendizagem, chegou e falou assim: professor, eu pergunto sempre o que eles querem ser, como eles se imaginam no futuro. E todo mundo falou sobre a profissão e falou assim: eu quero ser teólogo, quero ser pastor. E na aula dessa semana, a gente já está com 7 meses de aula, ele chegou e falou: professor, agora eu quero ser professor. Muito legal. Por conta do que o senhor é. Eu quero ser assim, professor tipo o senhor. Aí eu falei: legal. Poxa, eu estou feliz, né? Às vezes não é só o salário, é essa troca de experiência, essa motivação é importante também para a gente como profissional. E ver que ele falou assim: eu quero ser um professor porque... E ele conversou comigo e falou assim: é muito por conta o senhor conhece um pouco de tudo, o senhor fala um pouco de tudo, mas com uma linguagem franca, sem ser agressivo, respeitando todo mundo. Eu falei: eu tenho uma sala diversa. Geralmente eu tenho um adolescente de 14 a 21 anos na aprendizagem, e com culturas diferentes, com vivências, experiências diferentes, e até com ideologias, religiões diferentes. Então, trazer o conhecimento respeitando todas essas diferenças, essas divergências, e trazer isso para um debate em sala de aula, mas um debate realmente que seja eficiente, seja eficaz, né, seja efetivo para eles, para a criação realmente de um pensamento crítico, é o que me motiva. Certo. A gente tem as soft skills, a gente sabe que a gente precisa trabalhar o pensamento crítico, que eu acho que falta muito nessa geração. A geração Z acabou sendo bombardeada com tanta informação e não sabe o que fazer com tanta informação, e é preciso
trabalhar com eles o pensamento crítico, eles olharem a realidade ao redor deles e perceber de que forma eu posso atuar para mudar a minha realidade, como eu posso deixar de ser apenas um ator figurante, passar a ser o protagonista da minha história e da história da minha comunidade. Como eu posso mudar a minha percepção também, porque a gente pode mudar, a gente não é estático, tem que ser flexível. Então, ter essa flexibilidade do seu olhar, da sua percepção do mundo é interessante. Então, buscando nisso, sempre estando antenado, como você falou, eu sempre fico buscando, vendo as redes sociais, eu peço sempre eles me seguirem, justamente para olhar o que eles postam, o que eles ouvem. Nas salas, eu sempre deixo o computador, o celular ligado a uma caixinha de som, e eu deixo meu aplicativo de música sempre também ligado e falo assim, vocês escolhem a música. Eu vejo o que eles escolhem, eu salvo o que eles estão ouvindo, para depois ouvir em casa, para entender a letra, para entender a batida, para entender por que eles escutam aquilo dentro da realidade deles. Então, trazendo isso, a gente consegue perceber e contextualizar as aulas, por que não com uma música? Trazer um racionais para contextualizar o dia a dia deles. Eu gosto sempre de começar minhas aulas, em qualquer lugar que eu vá, trazer notícias do dia a dia. Para um adulto é fácil, que ele ouve o jornal, ouve a rádio, mas para um adolescente, o que ele vai pensar falando sobre a economia, o arcabouço fiscal? Então, eu trago uma música, um vídeo, um meme, para que ele possa entender. E assim como a gente vai modificando as turmas, né, evoluindo, na verdade, desenvolvendo, eu gosto de trazer sempre debates. A gente começa com debates simples, isso eu gosto muito de fazer. Eu tive uma ideia, falei, vou fazer um júri simulado. Porque a minha filha também tem muitos advogados, eu sempre acompanhei os júris. Falei, vou fazer um júri simulado aqui, mostrei para eles como funcionava. E peguei um conto muito antigo, que é o Flautista de Hamelin. Falei, olha, uma turma, vocês vão pesquisar, procurar argumentos. Eu tenho o júri aqui comigo, eu tenho a acusação, tenho a defesa, e vocês vão fazer. E durante a aplicação dessa dinâmica, eu percebi que eles gostaram do debate, em se aprofundar em mais. Então, a gente falou assim, cara, por que não utilizar isso? Eles gostam de falar, eles querem ser ouvidos. Né? Principalmente quem está entrando agora como um novo professor, que chegou, não sei como fazer, o que eu estou fazendo aqui, coloca eles para debater, eles querem ser ouvidos. Aquela sala de aula onde todo mundo fica sentado um atrás do outro, vendo a nuca do outro, baixando a cabeça para dormir, é uma coisa que desmotiva qualquer um. Então, colocar eles para debaterem a vida deles, o dia a dia deles, perceber e sentir, e não ser apenas aquela pessoa que, não, o conhecimento vem top-down, meu para vocês, e vocês vão tendo que engolir isso. Não. Agora eles querem debater. Eles querem realmente sentir que aquilo faz parte da vida deles. Então, eu coloco debates, eles sempre fazem debates. Então, eu sempre posto nas minhas redes sociais os dias que eles fazem debates. A gente já pegou o filme Fome de Poder, né, sobre a visão deles do filme, que fala sobre a criação do McDonald's. Então, tudo agora gera debate. E eles mandam nas redes sociais, no WhatsApp, professor, amanhã, na próxima aula, vai ter debate. Eu chego lá, bora debater. Qualquer assunto que tenha, que chega até... A gente começa fazendo a contextualização da aula sobre um assunto. Professor, bora debater? Vamos debater. Então, eu vejo uma evolução disso. O debate passou a ser menos violento. Eles entenderam que o debate é realmente para crescimento. Então, hoje eu tenho alunos que antes eram muito calados e hoje começam a se ver diferentes, com uma postura diferente. Eu tenho, além desse que eu falei, que queria ser teólogo, pastor, e passa a ser agora professor, tem uma aluna que falou assim, não, quero ser professora de matemática. Falei, poxa, quem em pleno 2023 falou, quero ser professor de matemática? Porque ela gosta de matemática, passou na universidade e hoje está super bem, a gente acompanha. Então, realmente trazer essas ferramentas que eles querem ter voz ativa dentro da aprendizagem. Então, quando eles passam a ser protagonistas, realmente a gente utiliza essa metodologia da sala de aula invertida, onde o professor atua só como mediador, e realmente os alunos são protagonistas do ensino-aprendizagem, da construção do saber, é o que torna as aulas mais motivadoras, divertidas também, porque o tempo vai passando. E quando vem o professor, acabou a aula, vamos continuar na próxima aula. Quando a aula é boa, o tempo passa rápido, né? E a gente consegue fazer assim 3, 4 dias de aula com a mesma temática, com várias percepções, então eles vão para casa e voltam. E é interessante notar, quando a gente coloca ele para ser protagonista, ele começa a perceber o mundo, ele fala, professor, aconteceu isso na minha casa. Eles compartilham mais, eles criam confiança. Como eu vinha falando nos bastidores, eu gosto de fazer a sala de aula diferente.
vamos fazer um círculo, vamos sentar no chão, vamos conversar aqui como amigos. Então tem temas muito capciosos dentro do conteúdo, principalmente da aprendizagem, como reprodução e sexualidade. Como abordar isso com os jovens? Esse tema aí é complicadíssimo, né? Então eu falo, vamos sentar aqui no chão, vamos conversar e vamos falar aí o que vocês têm dúvida. E no começo nunca tem dúvida. Aí vou falando, colocando, tira slide, tira papel, conversa. E nessas conversas vão surgindo realmente as dúvidas, as percepções deles, e eles começam e vão falando mais, se abrindo, e as aulas vão ficando super interessantes. E aí a gente tem, aí começa a ter alunos muito mais atentos e percebendo a aula do que deitados e no celular. O celular passa a ser um coadjuvante que deve ser em sala de aula. E aí eu estou entendendo, Rauri, muito interessante, que boa parte dessa abordagem que tu está tendo em sala de aula está muito atrelado a um lado de criatividade, né, que é o lance de inventar aulas diferentes, e para isso existem ferramentais dos mais diversos que podem ser usados, mas não é nem muito o lance da criatividade em si que eu estou vendo na tua estratégia de atuação, mas muito forte um lado de empatia, que é esse lado mais humanizado que é necessário ter, principalmente nessa nova geração de professores, levando em consideração as peculiaridades diversas que existem numa sala de aula, sobretudo na questão social, de alunos que tem ali um pai e uma mãe com uma melhor condição, que chega de carro bacana ali na porta da escola, e alunos que vêm ali de Uber, vêm de 99, vêm de mototáxi, vêm se virando da melhor maneira possível. Ou seja, o professor, além de ser um cara super criativo, os novos professores precisam ser super criativos, eles precisam ter aguçado neles esse lado mais humano, mais empático, de saber lidar com as suas estratégias, trazer debates que possam envolver classes diferentes de renda e que, ao mesmo tempo, gerem interesse, né? Acho que é um desafio grande, né? Trabalhar essa empatia. Né? Sim, esse é o maior desafio e a maior habilidade que deve ser trabalhada por um novo professor. Certo. A empatia. Certo. É realmente entender, criar essa conexão e entender as diversas realidades em que eles estão inseridos. Como você falou, a parte social é muito importante trabalhar. A gente tem aluno que nunca viajou, que nunca saiu da cidade ou do seu bairro, ou foi num outro município aqui do lado, e tem outros que conhecem boa parte do Brasil, ou já foram para fora do Brasil. Então, ao invés de colocar eles em estratos diferentes, modificar, colocar numa pirâmide dentro da sala de aula, de hierarquia, a gente coloca eles no mesmo local. Eles, ao invés de serem melhores ou piores por conta das suas experiências, eles passam a ser pares que compartilham suas experiências, que eles olham a experiência do outro, não com o olhar de ele é melhor do que eu, mas, caramba, quando eu for lá, eu vou ter ajuda. Então a gente começa a trazer eles para o mesmo lugar, trabalhar a empatia, a equidade na sala de aula. Então, ser criativo e inovador não só para trazer aulas diferentes, animadas, mas também para fazer com que eles se conectem um com o outro. Não só o professor se conectar com o aluno, mas fazer eles se conectarem. Pessoas diferentes se conectarem com percepções diferentes. Esse é o maior desafio do novo professor. É um desafio que requer muito conhecimento. A gente tem o Howard Gardner, que fala sobre a teoria das múltiplas inteligências. Então, entender que realmente hoje, antigamente a gente tinha só inteligência lógico-dedutiva, né, da matemática, do QI como principal. A gente sabe que tem aluno que tem a sinestésica, a artística, muito interessante. Então, a gente tem várias teorias, várias inteligências. E entender essas inteligências e trazer para a sala de aula é importante. E fazer com que os alunos que tiveram mais acesso a uma educação melhor, umas escolas melhores, ajudar aqueles que não tiveram esse acesso. Ou então você que está numa escola que tem pessoas que têm acesso a uma perspectiva de vida melhor, pega e coloca junto com aquele que ainda não tem essa perspectiva. A gente tem a pirâmide da aprendizagem do Glasser, que ele coloca que a efetividade maior da aprendizagem se dá com a prática, com o debate e quando as pessoas ensinam. Então, dentro das metodologias ativas, a gente tem como exemplo a rotação.
Então você faz a rotação de aprendizagem e eles vão compartilhando a visão deles sobre o tema abordado, com a realidade, como aquele tema afeta no dia a dia. Então fica tão mais... a aula fica tão mais efetiva, muito mais motivadora, e isso impacta tão melhor na vida deles que eles pedem isso. Então a gente tem aprendizagem baseada em problemas. Então a gente pode pegar um problema que acontece no dia a dia deles e buscar uma resolução através das novas tecnologias. Eles podem utilizar, ou então realmente da imaginação, eles criarem soluções, né? Dar uma resolução para os problemas deles. Isso é uma soft skill importante, né? Resolução de problemas complexos. Eles pensam em complexidade como algo que eu nunca vou conseguir, mas às vezes resolver o problema do lixo na rua, ou então da falta de energia, de água, dos jovens nas ruas, na própria comunidade, pensar em soluções disso já são problemas complexos que na vida adulta dele pode ser muito melhor trabalhado nas profissões que eles vão seguir, e principalmente para os novos professores. Então o professor que pega e fala assim, vou pegar problemas do dia a dia e mostrar para eles a realidade e trazer para eles na luz do debate, qual solução você daria para isso? Porque a nossa solução, às vezes como técnicos, como acadêmicos, já está pautada muito do que a gente já leu, do que a gente vivenciou. Mas e uma criança de 13 anos, de 11 anos, ela tem uma visão diferenciada. Por que não ouvir? Ao invés de pensar, só pensa besteira, não. Vamos dar voz a ela e vamos fazer com que realmente isso se torne, quem sabe, uma realidade. E trazer, além dessa abordagem de problemas, transformar em um projeto. Eles gostam de colocar a mão na massa. Essa técnica, essa metodologia é excelente. Então, quando eles colocam a mão na massa, eles fazem projeto, eles criam, e eles veem isso dando certo. A gente vê hoje em várias páginas, vários sites, vários professores fazendo esse tipo de abordagem, principalmente com os adultos. Os mais jovens também adoram colocar a mão na massa. E não é só colocar a mão na massa fazendo, como a gente fazia, coisas mais motoras. Não, mas é de pensamento mesmo. De pegar e transformar o pensamento, mudar a realidade deles através de uma nova percepção de mundo, de vida. E isso é fantástico. Então, o novo professor ele precisa estar antenado a isso. Não só a parte empática, mas de trazer ferramentas novas. É uma rotação, é um projeto, é resolução de problemas, é trabalhar alinhado com as novas tendências. Eu sempre gosto de verificar, junto com o Fórum Mundial, eles sempre colocam as soft skills, as competências e habilidades que precisam ser trabalhadas para os próximos anos. Por que não pegar isso, que é um dado técnico? Eu, como administrador, então, gosto de pegar isso aí e falar, vou trabalhar em sala de aula. Vou trazer isso para que realmente eles entendam e eles trabalhem em soft skills sem ser aquela coisa muito técnica. Eu vou trabalhar hoje a soft skill tal. Eles vão desenvolvendo, e quando a gente vai falar sobre soft skill, professor, a gente já falou sobre isso. Nós já falamos, eu sei como funciona isso. Então, o desenvolvimento deles fica muito melhor. E assim a gente vai gerando também interesse em novos professores. Exatamente. Então o aluno fala assim, cara, se em sala de aula um professor consegue fazer isso, e como eu que trabalho não só em sala de aula, mas também fazendo treinamentos corporativos e sendo convidado para fazer palestras e em podcasts, então ele fala assim, eu quero ser isso também. Eu quero fazer isso para a minha vida. Porque o professor deixa de ser aquela pessoa que está com a cartolina, com EVA, chegando em sala de aula toda vez, e passa a ser uma pessoa interessante, que debate sobre o mundo, debate sobre a vida, que tem um posicionamento, que luta por alguma causa, e a gente não pode se afastar disso, que os professores também têm uma vida e fazem esse debate, e é importante dentro da sala de aula. Não são seres neutros, né? Não, tem a sua vida, tem o seu ativismo, digamos assim. O professor tem que ser imparcial. Não existe isso já aí, passou né? isso, né? Essa fase. Hoje, o professor tem que colocar, mas sempre respeitando o ponto de vista do outro. Quando eu trabalho realmente a empatia, o respeito pelo outro, fica muito mais fácil se conectar com os outros e fazer com que eles se conectem, se interessem. Falar assim, cara, eu vou ser o novo professor. Então, eu ganho muito quando alguém chega comigo e fala assim, professor, eu quero ser professor. Eu falei, isso dá uma alegria assim, imensurável.
dentro da gente, né? Olha, eu estou conseguindo trazer novos professores. Perfeito. Mas não vão ser professores aqueles que chegam e tem um slide, tem uma cartolina e vão só expondo porque querem no final do mês ganhar o dinheiro. Não, eles estão ali porque eles têm paixão em ensinar. Eles têm essa vontade de modificar o mundo do outro. Modificar o mundo, esse que é o grande detalhe. Né? Então, quando é que eu modifico o mundo? Eu vou falar com o governante, porque não, eu começo a modificar quando ele começa a perceber o mundo de forma diferente. Sim. Eu trago essa... Eu não lembro quem falou isso, mas falou assim, eu começo a mudar o mundo quando eu começo a perceber o mundo de outra forma. Sim, então, quando o aluno começa a perceber que a vida dele pode ser diferente, porque ele começa a perceber a vida dele de forma diferente, aí ele já modificou o mundo dele e a gente já ganhou muito. Muito. Então, é muito bacana trabalhar isso. Então, novos professores, por favor, modifiquem não só o seu mundo, mas o mundo dos seus alunos, porque isso além de ser uma coisa que é gratificante para você, é desafiador, e para os novos alunos que estão entrando vão se motivar a ser também professores que modificam a vida dos outros. Porque eles podem não ser professores na sala de aula, mas vão ser professores nas atividades que eles vão fazer. E quem sabe eles voltam para a sala de aula algum dia também. Sem dúvida. E, Rauri, a gente observa que muitas vezes as nossas carreiras elas são decididas a partir de um ganho financeiro direto, né? Ser advogado, ser médico, ser um engenheiro, enfim, ter algum tipo de formação que vai me render um valor considerável. E muitas vezes a gente observa essa falta de vontade de uma busca pelo ensino, de ser professor, principalmente na nossa realidade Brasil, porque a realidade de um professor é de um ganho mais reduzido, enfim, tem muito desestímulo cultural no sentido de que algumas pessoas dizem, tu vai ser professor? Não, tá de brincadeira, vai passar a vida pobre, vai ralar pra caramba, né? Mas, por outro lado, tem todo esse ganho que você, como um professor dentro de um público que tu atende, um professor de carreira, tem todo um ganho que nem se compara com outras profissões. Essa condição tua de caminhar em diversas salas de aula, aplicando diferentes métodos, tendo que ficar antenado sobre o que tem de mais atualizado, te coloca numa condição de não ser aquilo que as pessoas acham que tu que é simplesmente ser um professor que vem dar aula e acabou-se. Mas não. Está por trás ali daquele indivíduo que está ali na sala de aula promovendo ali um debate, de uma interação, um papel de um pesquisador de tudo. Então, um pesquisador de tudo, né? Nós somos, como professores, pesquisadores de tudo, ou seja, nós somos conhecedores de um universo muito mais amplo do que outras profissões, e eu acho que é isso que é um grande diferencial do ato de um indivíduo dizer, eu quero ser professor, eu quero ser um conhecedor de tudo, eu quero ter a possibilidade de passar informação para outras pessoas e ser como você, como é o caso de alunos que estão chegando contigo, e que bom que isso está acontecendo. E aí eu queria, já caminhando aqui para a nossa conclusão, acho que a gente passou até por todos os pontos aqui que a gente tinha acertado previamente, que era falar das características necessárias, né? Como é que a gente pode desenvolver habilidades para sermos esses professores diferenciados, porque apesar de termos toda essa paixão pela sala de aula, por sermos professores, mas a gente está num mercado de disputa entre a escolha de um professor X em detrimento do outro, de eu escolher o Rauri e não gostar muito da professora X, do professor Y, né? Como é que a gente pode continuar trabalhando essa motivação interna de sermos, de fato, professores diferenciados, inovadores? Como é que tu trabalha essa motivação tua para continuar mais um ano, mais 5 anos, ou como você falou, o restante da tua vida sendo professor? Como é que faz isso? A primeira coisa é não temer o debate, a mudança. A gente tem que, antes de mais nada, entender, como novos professores, né, que tudo muda. Então, essa mudança é algo importante, né? Sócrates disse que a única certeza do mundo é a mudança. Então, quando a gente entende que a mudança é algo essencial para que a gente construa o novo, para que a gente se desenvolva, a gente entende que é importante ser professor. Então, ser professor é não temer o novo, então é não temer o debate. Os alunos vão perguntar, então eles vão ir contra, mas eu preciso ter a mente conhecida, entender de tudo um pouco, como você falou. Então, entender de tudo um pouco, não só daquela disciplina, aquela matéria que você tem, mas saber falar de tudo um pouco, porque quando você conecta tudo,
você traz todos os conhecimentos, fica tudo muito mais interessante para ele. Imagina para um adolescente, professor de matemática, só fala de matemática, de português, só fala de português. Mas quando o professor de português ele também fala de matemática, ele fala de história, ele fala de ciência, de biologia, de química, a aula de química também faz esse link, aí fala, caramba, tá tudo conectado. Tá tudo junto, né? Tá tudo aqui no meu dia a dia é isso. Então a química a cozinha, é o bolo que eu estou fazendo. A física, eu estou jogando uma bola. Eu jogo bola, então um chute que eu dou, isso tem a ver com a física. Né? Como a bola cai, vou bater a falta, o escanteio. História é para eu entender onde eu cheguei. Então hoje, como a gente fala assim, da onde eu vim, para onde eu vou. Então, entende isso? Quando a gente vai conectando todos esses saberes, e o aluno entende e fala, cara, que interessante, eu quero fazer isso. Então, esse ganho que a gente tem, como você falou, como professor, é maravilhoso. Esse é o principal motivador, né, cara? Sim. Então, realmente, um novo professor ele precisa estar atento a isso. Certo. Se conectar, ser empático, ser inovativo, que eu falo, né? Ser inovador e criativo. De trazer debates diferentes, percepção diferente, falar assim, como é que você pode mudar o seu mundo, como é que você pode mudar a sua percepção. Eu vejo muito aluno falando assim, professor, depois que eu saí daqui, eu fui debater em casa. Falei com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu namorado, com a minha namorada, com meus vizinhos, na minha igreja, a gente debateu. E isso é bacana. Trazer essa nova visão, essa nova percepção. Não é que a gente está tirando ele do local que ele sempre teve, mas chacoalhando, falando assim, pode olhar, furar a tua bolha, olhar o mundo de outra forma. Porque a gente fica, como você falou, em bolhas. Né? Tá acontecendo aqui, tá tudo muito bom, e é isso. Mas quando ele fura a bolha, ele percebe que tudo que ele faz tem impacto na vida dele e dos outros. E que as coisas que acontecem, a política, a economia impacta na minha vida diretamente. E o conhecimento que vou gerando, vou desenvolvendo, pode mudar a minha vida. Aí fala, então a matemática pode me ajudar na parte de finanças, para economizar, para eu fazer a viagem. Eu posso não ganhar como um advogado de estrelas, né, que ganha 40 mil, 100 mil, mas eu posso fazer a mesma viagem que ele, fazendo o quê? A minha economia, as minhas finanças, meu orçamento devagar. Então, eu sabendo lidar com o meu conhecimento e mostrando para ele que ele pode realmente aplicar isso de forma efetiva, muda o mundo. Então, não é só pegar o conhecimento só por conhecimento, é saber aplicar. Então, para aplicar, ele precisa contextualizar. Sim. Ele precisa entender que esse conhecimento deve ser aplicado, tem que ter aplicabilidade no dia a dia dele. Porque senão não adianta. A gente fala assim, eu vejo muitas redes sociais, né? 10 anos trabalhando na empresa e até hoje não utilizei a fórmula de Bhaskara. Então mostra como o Bhaskara pode realmente modificar o dia a dia dele. Né? Vamos falar, mas a fórmula da hipotenusa. Eu falei, cara, se você for pedreiro, você vai precisar usar. E é uma coisa simples, o pedreiro usa. Mas ele nem sabia disso, ele não sabia, mas ele utiliza. Então, mostrar para ele, motivar ele todo dia que o conhecimento é importante. Quanto mais conhecimento ele tiver, muito melhor vai ser o mundo. Não importa o dinheiro, eu falo que o dinheiro não deve ser meta, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Então, se eu sou um professor realmente que faço meu trabalho direito, que eu me empenho, que eu tenho paixão, o dinheiro é consequência de tudo isso, os ganhos, o sucesso é consequência de tudo isso que eu estou aplicando. Então a gente não tem um professor só em sala de aula hoje. A gente tem um professor na parte corporativa também, que está migrando também. Sai da sala de aula e vai para a parte corporativa trazer essas metodologias, essa visão diferenciada. Ele vai para as redes sociais. Hoje a gente tem professores em redes sociais com publis e fazendo sucesso e chegando e trazendo. A gente tem empresas, pequenas empresas que trabalham realmente essa nova intenção, essa nova percepção da sala de aula. E vão criando empresas, vão criando organizações, vão modificando o mundo. Então eu posso modificar o mundo, não só fazendo na minha sala de aula, esperando que é porque lá na minha escola não tem estrutura, eu não tenho um computador, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, só reclamando. Faz diferente. A gente não precisa de um computador, a gente não precisa que o secretário de educação do estado, do município, diga o que a gente tem que fazer. A gente pode ser, como eu falei, inovativo, ser criativo, ser inovador
e fazer essa diferença. Eu não preciso, às vezes, de um computador moderno, de uma sala moderna, para fazer um podcast. Com o celular eu consigo fazer. Isso, exato. Com debate com os alunos, modificar a sala de aula, sair da sala de aula. Semana passada, eu saí da sala de aula, fui com meus alunos, tem uma semana, falei, vamos visitar o Teatro Amazonas? Certo. Eles não conheciam o Teatro Amazonas. Só que eu falei, vocês não vão fazer só uma visita. Ao final da visita, vocês vão ter que fazer um vídeo de 5 minutos explicando o que vocês entenderam sobre o Teatro Amazonas e como isso impactou na vida de Manaus naquela época. Então eles passaram a visita toda perguntando, tirando fotos, filmando, e na última aula eles mostraram os vídeos que eles produziram. Então, um relatório que poderia ser escrito, que é uma coisa, virou um vídeo que eles criaram e utilizaram várias ferramentas e colocaram história, foram pesquisar, foram atrás de música. Então, a aula se tornou algo interessante. Já estão perguntando quando vai ser a próxima visita, para onde a gente vai. Certo. Então, a gente pode modificar. A gente andou. Então não precisou de muita coisa. Mas a gente não tem ônibus para levar. Marca com todo mundo lá, fala com os pais antecipado, mas faz algo diferente. Né? Vamos falar sobre alguma coisa, vamos fazer um lanche coletivo. E no lanche coletivo, na construção do lanche, pode dar uma aula de química, uma aula de biologia, e fazer o diferente e terminar com um lanche coletivo. Então, o fazer diferente é preciso motivação, vontade. E a vontade de querer fazer, a paixão de querer fazer de cada um. Então, eu preciso realmente verificar o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer, qual o meu objetivo em sala de aula. É só passar conteúdo ou eu quero modificar a vida das pessoas? Então, eu preciso entender que eu estou ali para modificar a vida das pessoas. O conteúdo faz parte desse processo. Então, quando eu quero realmente mudar, e dentro desse processo, isso vira uma meta, vira um objetivo, aí a sala de aula realmente fica algo muito mais interessante, e aí sim a gente consegue mudar esses números do INEP. Vai fazendo novos professores, não só aqueles de carreira que vão estudar para isso, mas a gente pode pegar advogados, engenheiros, administradores como eu, economistas, contadores, e trazê-los para a sala de aula. Para terem essa experiência também. Experiência. Então, trazer a experiência do dia a dia da empresa para a sala de aula. Mas bacana, imagina se a gente consegue trazer isso para os jovens. Então, creio que essa nova abordagem do ensino médio, espero que realmente traga esses profissionais para a sala de aula e tenha uma abordagem diferente, para que realmente a gente tenha jovens com mais pensamento crítico, que saibam resolver problemas, que sejam mais empáticos, que respeitem realmente a visão do outro e que realmente façam a diferença. O que a gente tem que buscar, realmente o que eu busco também em sala de aula. Legal, Rauri. Essa nossa conversa de hoje, eu acredito que está servindo muito para aqueles que, independente da idade, se são alunos, são novos, são mais experientes, possam ter uma ideia da sensação do que é, de fato, se render a uma sala de aula. Né? Muitas vezes a gente acaba passando uma vida toda imaginando as possibilidades inúmeras que a gente poderia ter se a gente tivesse a condição de encarar uma sala de aula, repassar conhecimentos e informações. A gente acaba não fazendo isso por uma série de barreiras culturais, barreiras que são impostas pela sociedade, no sentido de entender que a profissão não é tão vantajosa financeiramente assim. Eu estava vendo agora recente um professor muito renomado da USP, de São Paulo, da Universidade de São Paulo, agradecendo os alunos dele. Ele já está ali no meio da carreira, quase no fim da carreira, agradecendo seus alunos, e ele escreveu uma parada muito bacana no LinkedIn, dizendo o seguinte: eu sou super grato a todas as homenagens, porque era um período em que ele estava comemorando não sei quantos anos de carreira já dando aula. Ele dizendo assim: eu queria agradecer todas as homenagens que estão sendo feitas para mim aqui, e eu quero dizer que eu seria muito, muito, muito pobre. Ele enfatizou assim: eu seria muito, muito, muito pobre na minha vida se eu tivesse não decidido ser professor. Então ele se considera um cara super rico, apesar de não ter todas as posses que ele imaginou um dia, que ele sonhou um dia ter, mas ele se considera super rico por ter decidido ter sido professor e ter traçado isso como uma carreira para ele. Então, assim, que a gente observe e consiga vislumbrar mais e mais pessoas
decidindo ir para a sala de aula. É claro que tem todos os quesitos que envolvem essas características para ser um bom novo professor nesses tempos atuais, que passa muito também pela habilidade de se comunicar bacana numa sala de aula, uma postura em sala de aula, e aí isso entra também outras habilidades que precisam ser inseridas como o ato de comunicar bem, né? Que aí é também uma das tuas vertentes de atuação, né? Atuar nessa área da comunicação, né, Raul? Sim, trabalho hoje cursos de oratória, tenho fechado com parcerias para formar instrutores. Hoje eu tenho um curso até recente que vai para área da beleza, para quem quer ser docente na área da beleza. Então, mas eu sou cabeleireiro, eu posso ser docente, eu posso passar sala de aula? Pode. Mas como é que é você? O que eu preciso ter? Você falou postura, o saber comunicar, o saber falar, o interagir, a interação é importante. E, acima de tudo, a gente tem batido aqui a empatia, de perceber onde o outro está e de que forma o outro pode entender o que eu estou passando. Porque muitas vezes a gente é egoísta demais e fala assim, não, ele tem que entender da forma que eu estou passando. Às vezes a gente não entende o outro lado. Não entende como é que ele está entendendo e de que forma o que ele está entendendo é diferente do meu. E como eu posso alinhar, equilibrar esses conhecimentos. Então, ter essa percepção, saber comunicar bem, fazer com que as pessoas realmente te entendam. Então, faz um curso de oratória. Tem muito curso de oratória. A gente tem curso de oratória em Manaus, no Brasil todo, o tempo todo. Tem online, tem presencial. Então faz um curso de oratória, vai para frente do espelho. Isso não é mais uma barreira, né? Para quem, de repente, tem até o sonho de ser um bom professor, mas que se acha uma pessoa que não comunica legal. Isso não é mais uma barreira, né? É possível aprender essas habilidades. A gente aprende. Eu lembro que eu era muito tímido, Denis. Eu quando a família chegava, eu me escondia embaixo da cama porque eu tinha medo de falar com as pessoas. Certo. E essa barreira foi sendo quebrada na igreja, fazendo teatro na igreja. E depois, hoje eu estou em sala de aula. Isso é aprendível, né, cara? A gente aprende, então não é uma coisa que, eu não nasci com isso, eu sou tímido e nunca vou conseguir. A gente vai aprendendo, é o dia a dia. Então, você vai sentir como um ator fala assim, toda vez que eu entro em cena, um cantor, eu sinto frio na barriga. A gente sente também como professor um frio na barriga todos os dias, porque é diferente. É uma aula diferente, é uma turma diferente, são visões diferentes. Então, no dia que não senti esse frio, essas borboletas na barriga, acabou a paixão. Então, esse frio que me motiva, essas borboletas, essa inquietação, e esse desequilíbrio, né, cognitivo de o que eu posso fazer diferente, como eu posso mudar. Você também lida com o inusitado, né? Na sala de aula tem sempre o inusitado, são indivíduos, são 30, 20, 50 indivíduos diferentes, com personalidades diferentes, com vontades e anseios completamente díspares um do outro. Então, isso é motivador, né? Isso é gasolina. Nossa, né? Como como nesse caso que você falou do LinkedIn do professor, eu me sinto hoje rico milionário com todas as informações. Hoje eu consigo, como profissional, até falei, eu hoje como administrador sou o melhor administrador depois que eu virei professor. Porque hoje eu consigo realmente verificar não só os números friamente, mas eu consigo verificar que por trás do número tem pessoas. Sim. Então, que os novos professores também vejam isso, vejam as pessoas que estão por fora, os cidadãos que estão formando, né? O público, né? As pessoas, a sociedade que está formando. A sociedade hoje depende dos professores, a gente não consegue ter uma sociedade sem um professor. Sim. Então, todo mundo já fez um curso, já foi para uma palestra, então sempre teve um profissional ali na frente que te motiva. Então, eu tenho uma professora que mudou a minha vida também. Era a 4ª série, eu nunca vou esquecer o nome dela. Lourdete Baima Costa, uma professora de 50 anos que era jovem como a gente que estava na 4ª série. Então, eu não esqueço até hoje que um dia ela chegou com um skate em sala de aula. Ela falou, eu vim para vocês me ensinarem a andar de skate. Que isso? E eu falei, caramba, a professora tem 50 anos, ela vai morrer. E aquilo foi tão bacana, sabe, que eu falei... Certo. Eu acho que ali também começou essa chama de querer mudar. E hoje, quando eu sou professor, eu falei, vamos fazer algo diferente. Certo. Então, fazer o diferente, modificar o mundo, esse é o objetivo do novo professor. É modificar todo dia. Mas vai dar muito trabalho. Não dá. Quando a gente tem paixão, não dá. A gente não está apaixonado, a gente anda a pé, a gente pega ônibus, vai de madrugada para casa e não tem medo.
Então, Isso é verdade mesmo. quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, não importa o horário, não importa o cansaço, a gente sempre faz porque a gente gosta. Então, se apaixonar deve ser um ato contínuo do professor. Uhum. Então, para se apaixonar, não pode cair na rotina. A gente tem que fazer o diferente, tem que buscar o novo. Então, quando você começar a ver o brilho nos olhos dos alunos e verificar que aquela informação que você trouxe, aquele dado que você trouxe, aquela dinâmica que você trouxe, aquele trabalho, aquele projeto que você trouxe, está modificando, está criando uma chama diferente no olho dele, você está criando um novo cidadão, um novo profissional, um novo professor. E um professor que vai fazer uma sala de aula muito melhor, a gente vai gerar alunos muito melhores, e eu tenho fé, eu tenho esperança que essa nova geração, né, esses novos professores vão formar uma sociedade muito melhor. É a sociedade que não vai ser mais utópica, vai ser uma sociedade real, uma sociedade que realmente vai mudar, que seja muito mais empática, mas isso depende muito do professor em sala de aula, Exato. de como ele lida com isso, essa paixão dele, essa constante, esse contínuo ato de se apaixonar por fazer aquilo. Sim, pelos alunos, pela didática e realmente pelo ser docente. Então isso tem que ser uma constante. Top, Rauri. Poxa, cara, a gente já está com o nosso time estourado aqui. A conversa era 30 minutos, já está com 1 hora já aqui de conversa. E assim, cara, só te agradecer mesmo por essa oportunidade. A gente vai ter outros momentos aqui. Eu espero a gente ter outros momentos para conversar sobre esse e outros assuntos. Eu queria que a gente conversasse em uma conversa próxima sobre técnicas de comunicação para quem vai encarar não só sala de aula, mas quem vai ter que encarar suas próprias carreiras, enfim, né? Mas a gente vai deixar para um outro momento. Eu quero que você conclua falando aí sobre os teus contatos, como é que a galera pode manter contato contigo, as tuas redes sociais aí. Gente, em primeiro lugar, agradecer, Denis, pela oportunidade, né? A gente falou bastante, adoro falar, então é uma das coisas que o professor tem que fazer, adorar falar. Então, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, podem procurar nas redes sociais, lá no Instagram, de professor, né? Rauri Gadelha, tudo junto. Vocês podem procurar lá e também no LinkedIn, tá? Só que tá o meu nome, que o nome é Rauriberto, então é bem diferente, tá? Rauri Gadelha, então é só me procurar lá também, mas no Instagram é onde eu mais estou, então no Peteca.criativa, que é a empresa também ao qual eu sou gestor, né, de treinamentos. Então vocês podem procurar lá, conversar comigo, tirar dúvida. E eu espero esse novo momento que a gente possa falar sobre essas técnicas também. Eu acho que vai ajudar muito mais pessoas. Então, obrigado. Valeu. Obrigado mais uma vez, Rauri. A gente se encontra numa próxima. E eu quero agradecer a você que acompanhou até aqui esse episódio de hoje. Novos professores. Eu quero que você comente aqui no espaçozinho no Spotify. O que você achou? Quais foram os destaques? O que você mais achou dessa conversa? E o que você acha da condição de você ser uma nova professora? De você ser um novo professor? E aí, tem condições de encarar a sala de aula? Então fica aí o desafio. Esse foi o objetivo nosso hoje, dessa conversa de hoje aqui no Analista. Beleza? Então é isso, fim de papo. Por favor, compartilha esse episódio com mais um amigo, uma amiga. Compartilha, vamos trazer mais gente para cá para conhecer as nossas conversas aqui do podcast. Beleza? Então é isso, obrigado mais uma vez. Esse foi o Analista, uma produção Reator 2. Até a próxima, valeu!